Irmãos, muito bom dia, a graça e paz em nome de Jesus. Vamos estudar hoje a lição número 2, os símbolos do Espírito Santo. Texto básico, Ezequiel 37, de 1 a 14. Vamos orar então para lermos a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos, ó Deus, a orientação do Teu Espírito Santo, ó Deus, para a leitura e estudo da Tua Santíssima Palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, é que te oramos e agradecemos. Amém. O texto básico está em Ezequiel 37, de 1 a 14. Vamos à leitura. Visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a palavra do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram a carne, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu, o Senhor, quando abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, o disse, e isto o fiz, diz o Senhor. Segunda leitura, que é o texto devocional, está em João 16, de 1 a 11. A missão do Consolador. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis.
Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que tudo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-la disse. Não vou-la disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O Espírito Santo de Deus, o Senhor, o doador da vida, que pairava sobre as águas na criação e falava na história através dos profetas, foi derramado sobre os discípulos de Cristo no dia de Pentecoste para cumprir o seu novo papel como Paracleto, que quer dizer ajudador. Como Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, assim também o Espírito Santo desde o Pentecoste, o Espírito continua fazendo o que Jesus prometeu fazer. Ainda bem, se o Espírito tivesse cessado de fazer estas coisas, a igreja teria acabado muito tempo atrás. A vida do crente, em todo o seu aspecto intelectual e ético, devocional, relacional, despertada para a adoração e comissionada pelo testemunho, é sobrenatural. Somente o Espírito pode iniciar e sustentá-la. Graças a Deus, a igreja continua a viver e crescer, porque o ministério do Espírito Santo não tem falhado. As Escrituras usam vários símbolos para representar o Espírito Santo e nos ajudar a compreender melhor a sua pessoa e obra. Alguns exemplos: o vento, a pomba, o óleo, o fogo, as águas vivas, o selo. Primeiro aspecto, o vento, ou respiração. Na língua portuguesa, o vento quer dizer ar em movimento. O uso do símbolo do vento. Em muitas línguas, a palavra para o espírito, respiração e vento é a mesma. Na língua hebraica, em que foi escrita o Antigo Testamento, há duas palavras para a respiração. Nefesh, que significa respiração lenta, e ruá, que significa respiração profunda. Aqui eu estive pesquisando, o nefesh é o fôlego da vida, é o ser, é a criatura. Agora, o ruá é o Criador, ou seja, é aquela parte que sai de Deus, ou seja, é o hálito divino, é o sopro de vida, aquilo que Deus, quando fez o boneco de barro, soprou e o homem se tornou alma vivente. Ruá significa respiração profunda que dá a ideia de violência ou poder. É esse poder criador. Essa última é usada em Êxodo 10:19. O Senhor fez soprar fortíssimo vento. Aqui ele está se referindo lá na praga de gafanhoto, que o Senhor fez
soprar um fortíssimo vento e trouxe uma praga de gafanhoto para destruir as plantações do Egito. Note-se então que a característica da palavra ruá é poder. Essa é a palavra usada no Antigo Testamento para o Espírito. O Espírito do Senhor age com poder de um vento forte. O homem não o pode resistir. Ezequiel profetiza e diz: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra estes mortos, para que vivam. Ezequiel 37:9. Jesus, falando da obra regeneradora do Espírito, diz: O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, conforme João 3:8. Depois, quando Jesus enviou seus discípulos para a obra, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo, conforme João 20:22. Quando o Espírito desceu no dia de Pentecostes, foi acompanhado pelo som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, conforme Atos 2:2. O significado do símbolo do vento. O Espírito é soberano, invisível e inescrutável. Tal como o vento, atua imprevisivelmente e invisivelmente, mas é percebido em seus efeitos. Assim também o Espírito opera e controla a vida dos filhos de Deus, conforme Romanos 8:14. Parte B. O Espírito é uma força vivificadora. Quando Ezequiel teve a visão do vale dos ossos secos, ele assistiu o poder vivificador de Deus, que transformou os ossos secos em seres vivos, conforme Ezequiel 37, de 8 a 10, e também Apocalipse 11:11. O segundo símbolo do Espírito Santo é a pomba. O uso do símbolo da pomba. Quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, conforme Lucas 3:22. Desde então, a pomba se tornou o símbolo universal do Espírito Santo. A pomba representa amor, graça e pureza, conforme o Salmo 68:13 e Isaías, Cantar de Salomão 1:15, Isaías 38:14 e outros textos mais. A pomba representa a simplicidade e inocência. Na literatura judaica, Israel é representado como pomba, devido à sua simplicidade. Entre os gentios, que aparece como serpentes, devido à sua sagacidade em praticar o mal. Então, os israelitas eram representados pela pomba como símbolo de simplicidade, e os gentios como serpentes, devido à sua maldade. Terceiro ponto, óleo ou azeite. O símbolo do óleo. O Novo Testamento se refere constantemente à ação do Espírito. Jesus atribuiu a si mesmo a palavra de Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu, Lucas 4:18. O próprio termo Messias quer dizer ungido, conforme Atos 10:38. No Antigo Testamento, o óleo foi usado para ungir sacerdotes, profetas e reis. Também o azeite puro foi usado para manter a luz acesa continuamente no templo, onde Deus era adorado, e a pessoa e obra de Cristo simbolizadas, conforme Êxodo 27, 20 e 21. O significado do símbolo do óleo.
o Espírito unge com poder para o serviço do Senhor. Quando Samuel ungeu Davi, lemos que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. 1 Samuel 16:13. Ele foi capacitado para exercer sua função como rei. Assim, o Espírito dá graça à preparação indispensável para a obra do Senhor. Foi isso que aconteceu com Jesus. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, conforme Atos 10:38. O Espírito ilumina e glorifica Cristo. O óleo que as virgens colocaram nas suas lâmpadas representava o Espírito, sem o qual ninguém pertence a Cristo, conforme Mateus 25:4 e Romanos 8:9. É o Espírito que ilumina a nossa mente e alegra o nosso coração. O Espírito é a fonte de renovação constante da luz do óleo divino. Zacarias teve a visão do candelabro e do vaso do azeite. E no fim vieram estas palavras do Senhor: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, conforme Zacarias 4:2-6. A unção do Espírito traz alegria. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Hebreus 1:9. O quarto símbolo do Espírito Santo é o fogo. O uso do símbolo do fogo. No dia de Pentecostes, línguas como de fogo pousaram sobre cada um dos discípulos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2, 3 e 4. João Batista, falando de Jesus, disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, conforme Lucas 3, 16 e 17. O significado do símbolo do fogo. O fogo do Espírito purifica. O Espírito convence do pecado e do juízo e queima tudo dentro de nós que não está em conformidade com a vontade de Deus. O fogo do Espírito julga. Em Lucas 3,17, notamos que a sua pá, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Veja também as palavras de Paulo: qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Por isso, não apagueis o Espírito. As águas vivas. O uso do símbolo das águas vivas. Jesus usou este símbolo quando diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E João acrescenta: isso ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. João 3, 37 a 39. Jesus fez a mesma referência à mulher samaritana, conforme João 4,14. Isaías também disse: derramarei água sobre o sedento, derramarei o meu espírito. Isaías 44:3. O significado do símbolo das águas vivas. O espírito refresca e satisfaz o sedento. O espírito produz vida onde antes havia terra seca. É o mesmo espírito que produz uma vida frutífera e derrama bênção sem medida sobre nós. Sexto,
Quando cremos, somos selados com o Santo Espírito para o dia da redenção. Efésios 1:13, 4:30, 2 Coríntios 1:22. O significado do símbolo do selo. O selo com o Espírito fala de propriedade. Deus colocou o seu Espírito sobre o seu povo, a fim de marcá-lo como sua propriedade exclusiva. O selo do Espírito fala de segurança. A Bíblia tem várias ilustrações deste uso. Quando o rei Dario selou a entrada da cova dos leões, Daniel não tinha condições de sair, conforme Daniel 6,17. No tempo em que Esté era rainha, o rei Assuero usava seu anel para selar suas cartas e documentos. Uma vez feito isso, ninguém podia alterar. Pilatos fez a mesma coisa quando disse aos sacerdotes e fariseus que o procuraram: aí tendam escoltas, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer, conforme Mateus 27:65. E eles selaram a pedra do túmulo. Aplicação. Que coisa maravilhosa quando somos selados com o Espírito. Somos separados para Deus e recebemos uma marca que nos identifica como propriedade exclusiva de Deus. E por isso estamos seguros em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Conclusão. Os símbolos nos ajudam a entender melhor quem é o Espírito Santo e como ele age. E como ele age na igreja e na vida do crente. Todavia, precisamos lembrar que o propósito de um símbolo é apenas representar, num determinado contexto, algo que pode ser de bem maior que esse símbolo. Quando dizemos que o pão é o símbolo do corpo de Cristo, sabemos que o pão não é igual a esse corpo. Ele apenas o representa. O Espírito Santo é Deus e, portanto, nenhum símbolo é capaz de representá-lo em toda a sua plenitude. Que Deus nos abençoe e muito obrigado, irmãos.